Me apresentando, meu nome é Thalita Rocha, né? Eu estou enquanto diretora do CRES-MG na seccional de Montes Claros, Minas Gerais, que abrange também outros municípios do norte de Minas. Eu sou uma mulher cis, preta, de pele não retinta, meu cabelo é liso, ele tá solto agora, eu tô vestindo uma blusa preta, gola alta. Estou no meu quarto neste momento, com um fundo branco, uma janela logo atrás de mim. Quero agradecer a presença das nossas intérpretes, né, da Neile e do Vinícius. O tema do nosso webinário de hoje, da noite de hoje, será serviço social, as expressões da questão social e os impactos do neoliberalismo na proteção social. E seguindo a mesma proposta que nós realizamos ontem, né, para o primeiro momento, nós temos a honra de receber aqui a querida professora Maria Carmelita Yazbek, que apresentará elementos mais abrangentes, né, da nossa conjuntura nacional sobre a temática, e no segundo momento nós teremos aqui o privilégio de ouvir a professora Leni Maria Pereira Silva, que tratará aí de elementos mais particulares do nosso estado e região. São duas referências para a gente, né, enquanto profissionais, pesquisadoras, professoras, que com certeza trarão aí grandes contribuições para a gente pensar nosso trabalho profissional na realidade atual, independente aí de qual seja, né, o espaço profissional aí que ocupamos. Nesse primeiro momento, né, quero lembrá-las de fazer a autodescrição e do ambiente. Nesse primeiro momento, eu vou convidar, né, a professora Maria Carmelita Yazbek, que é também uma das principais intelectuais do serviço social brasileiro, né, uma referência na área dos fundamentos da profissão e da política de assistência social. A professora é assistente social, doutora em serviço social pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, professora e investigadora dessa universidade desde 1994. A senhora terá entre 40 e 50 minutos, né, para poder fazer a exposição e reforçar que as perguntas e intervenções poderão ser colocadas no chat. E faltando 10 minutos para finalizar o tempo, eu vou estar aparecendo aqui, tá? Tá bom, professora? Seja muito bem-vinda, um prazer, um privilégio recebê-la. A senhora pode ficar à vontade. Bem, muito boa noite. Eu apresento inicialmente as minhas saudações às companheiras, companheiros do CRES Minas Gerais e parabenizo pela iniciativa. Eu venho acompanhando os encontros que vocês fazem e acho que são extremamente ricos, frutíferos e uma iniciativa que merece todo louvor. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher idosa, embora tenha uma tintazinha no cabelo. Eu estou vestida com uma malha de lã branca e um casaquinho também de lã preto. Está muito frio aqui em São Paulo. E estou de óculos e no escritório da minha casa, meio bagunçado, cheio de papel, cheio de livro, e estou aqui nesse ambiente. E o tema, né, dessa mesa é um tema bastante desafiante, né? Porque analisar a nossa profissão nas suas orgânicas relações com a questão social e a desigualdade fundante que constitui a questão social, no atual contexto, né, de profundas transformações estruturais e conjunturais na própria ordem capitalista, né, num contexto em que avança o domínio do capital financeiro e do capital plataformizado, é enfrentar uma temática bastante ampla e complexa e que nos coloca frente àquilo que o professor Ricardo Antunes denomina de uma era de devastação. O Antunes afirma que vivemos hoje uma era de devastação, uma espécie de fase ainda mais destrutiva da barbárie neoliberal. Assim fala o Antunes, né? Que almeja a completa corrosão dos direitos do trabalho, né, em escala global. Para desenvolver essa reflexão sobre a profissão e as atuais configurações da questão social, no contexto desse avanço, né, do neoliberalismo, o curso, primeiro, é a história. Né? É a história e a interlocução que a profissão
realiza com a história, né? O serviço social é uma profissão que se explica nessa interlocução, né? E, então, o tempo não me permitirá, mas seria muito interessante observar como a história do serviço social na América Latina, né? E não só na América Latina, mas também no mundo europeu, ela é uma história que se constrói na interlocução com a questão social, né? No contexto europeu, no contexto latino-americano, né? O serviço social, por exemplo, inicia no Brasil um grupo de mulheres que tem por foco, que tem por objeto um primeiro curso sobre a questão social a partir da visão da doutrina social da Igreja, expressa em duas encíclicas, que são a Rerum Novarum e a 41. Os assistentes sociais conhecem essa história, né? Talvez o que eles não saibam é a programação do primeiro curso, né? Eu tenho o programa desse primeiro curso que foi oferecido àquelas mulheres e cujo conteúdo era exatamente a concepção de questão social que a Igreja, naquele momento, postulava, né? A primeira coisa é deixar claro qual é a concepção da qual eu estou partindo de questão social, e eu me refiro aqui à concepção trabalhada por Yamamoto, que é também profundamente conhecida, acho que por todos os assistentes sociais brasileiros, né? E que, a partir da sua concepção, a questão social expressa as desigualdades que constituem a ordem capitalista, né? A partir da divisão da sociedade em classes e de outras múltiplas desigualdades. Desigualdades nas relações de gênero, nas características étnico-raciais, nas mobilidades espaciais, nas formações regionais, nas disputas ambientais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade no acesso a bens, serviços e recursos da sociedade. Dispondo de uma dimensão estrutural, a questão social, diz a Marilda, atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos humanos. E nessa direção, qualquer tipo de discriminação ou preconceito que incite ou promova a desigualdade viola os direitos humanos, considerando os processos de inclusão de diferentes grupos considerados, apenas considerados minoritários, né, dentro da sociedade, devido aí a aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos, religiosos, de diversas naturezas. Então, o ponto de partida é reconhecer que a questão social é característica fundante da profissão, né? Por esse evento que eu lembrava aqui, né? Das pioneiras que se colocavam para estudar, né, a questão social, entendendo que o serviço social teria um papel protagônico no enfrentamento das suas sequelas e das suas manifestações, né? Os referentes dessas primeiras assistentes sociais eram vinculados à igreja, como eu já disse, né? À doutrina social da igreja. Mas a história do serviço social vai mantendo, né, uma interlocução com a questão social, acrescentando, né, dimensões, mudanças, aspectos novos nessa abordagem, né? E é a partir dessa visão de uma interlocução do serviço social com a história, com a realidade, com as conjunturas, né, que a gente vai entender que a profissão vem se movendo historicamente no conjunto dos mecanismos reguladores da questão social, no âmbito, principalmente, de políticas sociais, de políticas protetivas, desenvolvendo a sua intervenção e cumprindo objetivos que muitas vezes, que lhes são atribuídos socialmente e que muitas vezes ultrapassam a sua própria vontade e intencionalidade. Ou seja, os assistentes sociais, nessa relação com a questão social, não têm se configurado como um profissional autônomo no exercício das suas atividades, não dispondo do controle, a Marilda coloca essa tese, do controle das condições materiais
organizacionais e técnicas para o desempenho do seu trabalho, por exemplo, na perspectiva daquilo que nós denominamos o seu projeto ético, político, né? No entanto, isso não significa, e é outra tese da Yamamoto, estou começando com ela, que a profissão não disponha de uma autonomia relativa e de uma direção social muito clara e precisa e que aponta para a construção de uma outra ordem societária, né? Então, esse debate da autonomia é o debate das nossas possibilidades, é o debate de nosso espaço, né? E nesse sentido, tentando caminhar historicamente de uma forma sucinta, né? Eu gostaria de lembrar, né, da emergência desse conceito. Né? A questão social surge como um conceito no mundo europeu, né? Ela surge no mundo europeu, no âmbito da emergência da sociedade industrial, né? Com suas particulares características, nesse contexto onde ela surge. Né? E, então, aquilo que nós denominamos historicamente questão social, né? Ou questão inglesa, né? Naquele contexto, na terceira década do século XIX, se comentavam, os intelectuais, os filântropos, comentavam sobre a questão social ou questão inglesa, usavam, esses são sinônimos, né? Para referir-se às condições de vida da emergente classe trabalhadora, né? E as suas lutas, né, para melhoria da sua condição. Né? As principais características daquele contexto, né, elas buscavam expressar, sobretudo, a desigualdade. Né? A desigualdade fundante da ordem que emergia, né? A desigualdade que constituía o capitalismo, né? Da sociedade industrial. E, ao mesmo tempo, era uma característica diversa da desigualdade e da pobreza até então, né, observada, por exemplo, em tempos anteriores e na Idade Medieval. Né? Então, essa desigualdade era profunda, era brutal, e era designada, naquele contexto, de pauperismo, o pauperismo da emergente classe trabalhadora. Né? E ela referia-se sempre à condição de classe, né? E a absoluta pobreza em que vivia a emergente classe trabalhadora, contrastando com a grande riqueza que se observava em Londres naquele contexto histórico. Né? Há alguns estudiosos que buscam caracterizar o que era Londres e o que era Paris também no século XIX, como a historiadora Maria Stella Bresciani, né? Que descreve, né? Como Engels descreve a condição de vida miserável desse primeiro proletariado. Era o pauperismo, né? O fenômeno do pauperismo, que impactava a sociedade de um lado, ao lado da extrema riqueza que se observava na mesma cidade de Londres, né? Com suas grandes mansões, seus parques e jardins. Marx nunca usou a expressão questão social. Mas no seu capítulo 23º do Capital, a Lei Geral da Acumulação, ele trata das condições de pauperismo, condições de vida, né, de miséria dessa primeira classe, desses primeiros trabalhadores. Né? Porque nós sabemos que a Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, mas também na França, né, ela traz esse quadro, né, de profunda miséria das primeiras concentrações industriais. Né? O empobrecimento desse primeiro proletariado, constituído por uma população flutuante, miserável, né? Cotada de seus vínculos rurais, né? Vai ser uma característica marcante e imediata da sociedade, do processo de industrialização. Né? Um cenário inquietante, as descrições desse cenário, né? Mostram pessoas que perdem o vínculo com a natureza,
e são introduzidas no tempo útil do patrão, um tempo abstrato e produtivo, o único concebido como capaz de gerar abundância e riqueza, e mais importante ainda, o único capaz de constituir uma sociedade disciplinada de ponta a ponta, a sociedade do trabalho, que vai se instituindo e elaborando a sua própria imagem. Londres, então, é uma cidade marcada pelos contrastes daquele momento histórico entre riqueza, miséria e degradação humana. A instabilidade do mercado de trabalho acentua a extrema exploração desses primeiros trabalhadores. Força-os a residir no centro da cidade, próximo aos lugares onde a sua busca de emprego se faz possível a cada manhã. Né? Então, essas discussões são importantes para a gente entender. Quer dizer, a primeira concepção, né, historicamente contextualizada de questão social, faz referência a esse contexto, né, a emergência da classe operária, né, na sociedade oposto da sociedade urbana industrial. Mas, claro que nós sabemos que, como uma categoria analítica, né, a questão social ela não se expressa de modo unicausal, para usar uma expressão do professor José Paulo Neto. Né? Ela assume as mediações históricas que configuram as realidades nacionais onde ela ocorre. Né? E o próprio José Paulo faz uma observação na revista Temporales número 3, né, onde estávamos discutindo as diretrizes curriculares e o eixo questão social com sua importância para o processo formativo, né, ele vai dizer que a questão social ela vai se expressar nas diferentes nações pela mediação de características históricas, políticas e culturais de cada sociedade. Ela toma a cara da sociedade, né? A história da sociedade. E quando se fala de América Latina, se fala de capitalismo descendente, obviamente a questão social aqui ela vai assumir essa expressão. Né? Claro que os anos se passaram, a questão social continua tendo uma centralidade muito grande na formação profissional das ciências sociais, no debate, durante muitos anos, aquela perspectiva inicial da igreja, né, das encíclicas, da Rerum Novarum, da Quadragésimo Ano, elas estiveram presentes durante muitos anos, penetraram os anos 50, né, e aos poucos elas vão se fazendo uma parceria com a perspectiva positivista. Todos nós conhecemos essa história, instituindo um arranjo teórico, doutrinário, como chamava a Marilda sobre esse período. Né? Mas é claro que o movimento da história, né, onde a questão vai se modificando, vai se explicitando, vai assumindo expressões, há um momento em que há um debate longo aqui no Serviço Social Brasileiro sobre a emergência de uma nova questão social, né, que vem de fontes de inspiração francesa, né, onde alguns autores franceses, como o Robert Castel, dizem não, essa questão social de hoje, da sociedade que já está estabilizada, a classe operária já é uma protagonista, ela alcança um lugar, né, como o Castel vai denominar, na sociedade salarial, ela tem um reconhecimento, ela tem conquistas, ela tem direitos. Então, a questão social dos anos 90, por exemplo, já não é a questão social da emergência da sociedade industrial. Há muitos debates que eu não terei tempo aqui de colocar, mas que foram cunhando, né, as nossas análises sobre a questão social. Né? Nos tempos mais recentes, vamos chegar à contemporaneidade, porque é fundamental entender as transformações que ocorrem. Né? O quadro, né, da ordem capitalista, que eu vou rapidamente pincelar aqui, ele se agrava. Né? O capitalismo ele vai ampliando o seu domínio, né, principalmente a partir dos tempos da ofensiva neoliberal, né, que, aliada ao pensamento conservador, né, tem tudo a ver com as profundas e inquietantes transformações societárias e da ordem capitalista mundial, né, que vai avançando na perspectiva da financiarização e da plataformização. Né?
que, entre outros aspectos, né, vem tornando cada vez mais difícil o seu enfrentamento, né, e a construção de uma perspectiva de esperança para a humanidade na direção emancipatória, embora não sem muitas lutas, resistências, na defesa da vida, na defesa de outra ordem societária. Então, o ponto de partida é entender essa conjuntura de profundas transformações, né, que vem vindo desde os anos 90 e se acelerando. Então, a primeira coisa a reconhecer é que há mudanças na esfera da economia capitalista. Estou falando da economia, né? Com destaque para um capital que busca se valorizar pela devastação do mundo do trabalho e da própria humanidade, e para o qual a superexploração do trabalho passa a ser condição para novas formas geradoras de valor. Mudanças que deslocam as bases da acumulação, segundo alguns economistas, como Ladislau Dolber, como a Rosa Marques, né? Vão deslocando as bases da acumulação e configuram uma reestruturação vasta e dramática do capitalismo global, impulsionada pelo capital financeiro, pelo capital plataformizado e pela reestruturação produtiva, né? Especialmente pela incorporação das tecnologias de informação e comunicação nas relações de trabalho, entre outras relações das nossas vidas. Efetivamente, amplia-se no mundo do trabalho o avanço dessas novas tecnologias, das grandes empresas que as operacionalizam, da internet das coisas, da inteligência artificial e a ampliação de recursos informacionais em múltiplas esferas da vida profissional, mas também da vida pessoal. Então, o que se observa é que a crescente tendência de incorporação dessas tecnologias desencadeia interferências significativas no processamento de trabalho de diversas profissões, né? Vocês poderiam estar aí me contando das mudanças que vêm ocorrendo no cotidiano profissional em função dessas transformações, né? Sem que isso venha implicando numa apropriação crítica, né, por parte desses profissionais, né, sobre os seus impactos, né? Essa ampliação da utilização das inovações tecnológicas, né, ela vem respondendo, né, à incessante busca de aumento de produtividade, né, e economia do trabalho viva, revertendo em ampliação de taxas de lucro para o capital. Porém, ao mesmo tempo, né, é preciso reconhecer que nessas relações, nesses processos de mudanças que vivemos, não há reações, não há relações lineares, né? A história não é linear, né? A história é movida por contradições, né? Que precisam ser desveladas, que precisam, né, ser encontradas no presente e no cotidiano da nossa experiência profissional, né? Trata-se de um novo eixo estruturante do sistema econômico, da própria ordem capitalista. E aí diz o professor Ladislau Dolber, da PUC, ele diz assim, esse novo eixo estruturante da economia, ele é incomparavelmente mais destrutivo, gerador de desigualdade em escala qualitativamente superior e irresponsável quanto aos impactos econômicos, sociais e ambientais. A mundialização do capital incide nas múltiplas esferas da nossa vida, né? Na esfera da cultura, na esfera da sociabilidade, da política, né? Com a sua mercantilização universal, com a descartabilidade, a superficialidade e a banalização da vida. Para o mundo do trabalho, nós observamos cotidianamente as consequências, né? Para a classe que vive do trabalho, a gente observa a manutenção de taxas elevadas de desemprego, insegurança, instabilidade nesses empregos, crescimento do trabalho informal e precário, redução de salário, precarização das relações de trabalho, incluindo aí terceirizações, contratos por prazos determinados, contratos por pregões, entre outros aspectos,
como expressão do avanço do mundo neoliberal. A intolerância política e religiosa, né, as xenofobias se recrudescem. Crescem os deslocamentos forçados da população em busca de um lugar para sobreviver. Isso em termos globais, principalmente. Né? Assim como a resistência aos imigrantes, né, e aos refugiados políticos. Crescem as guerras. E sabemos que a indústria da guerra sempre foi um dos suportes da acumulação. Basta ler o Mesáro, né, que analisa as guerras contínuas na própria África. Ao mesmo tempo, expande-se a pilhagem dos recursos naturais do planeta e cresce a mercantilização das riquezas naturais. A exploração nos moldes capitalistas de minerais, da água, do ar, das florestas, o que requer acesso à propriedade privada da terra e aos licenciamentos de parte do Estado para a exploração econômica dos recursos mesmo em regiões protegidas. O Harvey lembra que as políticas neoliberais, para enfrentar a crise, né, expressam, elas surgiram para enfrentar a crise, e elas expressam um projeto para restaurar e consolidar o poder do capital, privatizando lucros, socializando custos, né, alargando-se a distância entre ricos e pobres, radicalizando as desigualdades e as lutas contra elas, ou seja, radicalizando a própria ação social. Né? Os dados estatísticos que temos são assustadores. Há várias fontes e qualquer um de nós pode buscar, né, esses dados nos nossos meios digitais. Eu estou com alguns pontos só para lembrar, né, a Oxfam, né, que aponta a riqueza, o crescimento da riqueza dos bilionários, que em 2024 aumentou em 2 trilhões, né? Chegamos aos trilionários, nem sei como diz. Bom, e a falha em deter esses bilionários, né, está gerando esses trilionários, os trilionários, né? E não apenas a taxa da riqueza dos mais ricos se acelerou, né, como a pobreza cresceu. Né? Em 2024, a ONU estimava que 1 bilhão e 100 mil pessoas viviam na extrema pobreza. E, quando nós falamos em pobreza, não estamos nos referindo apenas ao não acesso a bens materiais, né? Mas a outros bens, a bens culturais, a uma condição espiritual caracterizada, né, pelo não acesso a possibilidades, informações, esperanças, né? E, sem dúvida, então, essa história recente, embora ela tem marcas da história que a precedeu, né? A história da colonização de um modo global, não apenas no Brasil, né, do racismo e da exploração, deixou um legado de desigualdade em termos globais. Por exemplo, a expectativa de vida média dos africanos é 15 anos mais curta do que a dos europeus. Pesquisas mostram que os salários no sul global estão de 87% a 95% mais baixos do que os salários do norte global, para trabalho e habilidade equivalente. Apesar de contribuírem, os trabalhadores do sul global, com 90% da mão de obra que impulsiona a economia global. Globalmente, todos nós sabemos disso, as mulheres estão mais frequentemente nas formas mais vulneráveis de emprego informal, incluindo o trabalho doméstico, né? E os trabalhadores migrantes em países ricos ganham, em média, 13% menos que os nacionais, com a disparidade salarial subindo para 21% de diferença. E com a ofensiva conservadora, porque de um lado a gente tem o avanço do neoliberalismo, né, como um projeto de capitalismo para esse tempo, do outro lado nós temos o avanço do pensamento conservador, irracional, obscurantista, que ameaça a democracia, que ameaça a redução de direitos, né, que se apresenta defendendo instituições tradicionais, naturalizando a desigualdade, acirrando os preconceitos, o racismo,
o feminicídio, a homofobia e criminalizando os movimentos sociais, entre outros aspectos. Trata-se de um contexto de ascensão global do poder ao poder, de forças conservadoras por toda parte, com altíssimo teor de violência e barbárie. O objetivo é destruir, diz a Sueli Ronick, é destruir todas as conquistas democráticas e republicanas e dissolver seu imaginário, erradicando de cena os seus protagonistas. Ainda diz a Sueli, né, essa subjetividade desses neoconservadores é classista e racista, para não dizer colonial e escravocrata, o que os leva a querer cumprir esse papel sem qualquer barreira ética e numa velocidade vertiginosa. Estou colocando aqui em evidência um movimento que expressa um processo de refuncionalização do conservadorismo e de avanço do ultraneoliberalismo, né, para a manutenção da ordem capitalista e para a eliminação dos riscos, né, que a Revolução de 1848 e o Manifesto Comunista apontavam, né, como uma alternativa ao capitalismo. E a questão que se coloca para nós, então, é como nesse contexto, que eu rapidamente pincelei, porque nós sabemos o quanto é grave e complexo, né, de redefinições da própria ordem capitalista, da acumulação capitalista, de consequentes mudanças da questão social, né? Porque o capitalismo tem tudo a ver com a relação entre as classes sociais. Classes localizadas na história, classes que têm cor, classes que têm sexo, né? Mas tudo a ver com as classes sociais, né? Como é que fica, né, sobre os impactos do avanço e da consolidação do ultraneoliberalismo e do conservadorismo, do outro lado, né? Como ficam as políticas sociais? Né? Como ficam as políticas protetivas onde nós estamos inseridos? Né? E como fica a profissão aí? Será que ainda existe lugar na sociedade contemporânea para políticas sociais que respeitem a dignidade de seus usuários? Né? E o que a gente está destacando aqui, então, é que nas últimas décadas, né, esse capitalismo, né, ele foi assumindo o comando da acumulação. Né? E há alguns estudiosos que colocam que esse capital, como a Rosa Marques, da PUC, da economia da PUC, ele não tem fronteiras. Esse capital não tem fronteiras de qualquer ordem. Né? E é um volume colossal de capital. Em 2024, eram 4 vezes o PIB global nas mãos da acumulação do capitalismo financeiro. Né? Então, esse capital ele, aos poucos, ele se autonomiza, né, do capital produtivo, ou ele subordina, porque essa é uma longa discussão também que a gente vem fazendo em alguns espaços, não é? A base da acumulação é a produção. Só que a distância, né, e a violência do capital financeiro contra o mundo da produção é muito grande. Né? Então, a Rosa vai dizer que o capital financeiro, né, tem um domínio sobre o capital produtivo, né, e isso traz consequências muito graves para a classe que vive do trabalho, para a classe trabalhadora. Né? Com a manutenção de taxas elevadas de desemprego, insegurança, instabilidade nos empregos, crescimento do trabalho informal, crescimento do trabalho precário, né? Redução de salários, precarização das relações de trabalho, incluindo terceirizações, contratos por prazo determinados, entre outros aspectos. Né? Esse quadro implicou na ruptura do histórico pacto entre capital e trabalho, que configurou, algumas décadas atrás, no mundo europeu, o estado de bem-estar. E no mundo periférico do capitalismo, algumas políticas sociais, algumas conquistas, como foi o caso da Constituição brasileira de 88. Né? E esse capital hoje, né, a natureza desse capital, ela precisa ser entendida e desvelada, né? Porque ele faz um verdadeiro ataque contra as políticas, né? Em relação às quais
A conclusão que muitos têm chegado é que não interessa a esse capital, né, políticas sociais de qualidade, né? Claro que políticas sociais ele tem que manter, e a Rosa diz, e essas políticas são tidas pela luta dos trabalhadores, pela pressão da classe trabalhadora, né? Mas uma característica do capitalismo contemporâneo é exatamente essa fragilidade das políticas, né? Nesse quadro, o lugar das políticas sociais é um não lugar, né? Porque não faz parte da agenda do capital políticas de qualidade para a classe trabalhadora, né? E com essa mão de obra sobrante, com esse, voltamos à lei geral lá da acumulação do Marx, que lembrava do exército de reserva que cada vez é maior, né? E cada vez são mais pessoas que não terão possibilidade de ingressar no mundo do trabalho formal, né? E então a característica, né, desse novo padrão de acumulação é a ampliação das situações do trabalho desprotegido, né? Que nós encontramos cotidianamente nas nossas políticas, no nosso campo de trabalho. O aumento da pobreza, né? E o desmonte da proteção social. As estatísticas, às vezes, apontam, não, houve uma redução da pobreza, mas a redução dentro de um patamar, né? Dentro de uma condição que permite a estabilidade da acumulação, né? Então, é sobre a hoje do ideário neoliberal que a gente vem observando essas tendências nas políticas, né? O neoliberalismo seria a face, né, organizativa da própria economia nesse. Então, isso chega à política social, né? A tendência a focalizar, a tendência a políticas seletivas, a exigência de condicionalidades, a privatização, né? A redução de gastos no campo das políticas, né? Confronta-se cotidianamente com a perspectiva de direitos garantidos, por exemplo, no caso brasileiro, constitucionalmente, e de perspectiva, da própria perspectiva do nosso projeto, que aponta na construção de uma outra ordem. Essa postura, né, ela vem orientando as políticas do continente, não é apenas na realidade brasileira, né? E ela contribui, né, para limitar o próprio campo de trabalho, né, as possibilidades de trabalho e a intervenção profissional dos assistentes sociais, né, que acabam reduzindo a sua intervenção a melhorias muito pequenas e imediatas na vida dessa população, criando um extrato pobre e se reproduz ao nível da sobrevivência. Bom, eu vou pular aqui um pedacinho, que está muito comprido. Bom, então, como a gente sabe, todos que estão aqui sabem, e vêm acompanhando, e as nossas entidades organizativas, o Cefes, a ABEPS, a Enesco, né, e outras associações, né, vem mostrando que o Serviço Social Brasileiro ele vem avançando no seu projeto, né, coletivo. Um projeto para a profissão, forjado nas lutas de desenvolvimento, articulado a um projeto societário anticapitalista. Esse projeto significou muito, e significa muito para os assistentes sociais. Significa a ruptura com o pensamento conservador, significa a recusa do ideário neoliberal, significa apontar para um horizonte de emancipação da nossa sociedade. E esse projeto, né, assentado na teoria social de Marx, nas suas explicações mais abrangentes e totalizantes, ele vem dando o sentido e a direção da nossa intervenção. Mas não tem sido fácil, né? Porque a conjuntura que eu rapidissimamente tracei é muito adversa. É uma conjuntura muito adversa, né? Lembrando aqui, né, que esse processo mais amplo onde a profissão está inserida, a inserção do serviço social na história, é uma inserção que se faz no âmbito do processo de reprodução das relações sociais. Outra tese de Yamamoto que a gente usa ainda agora com uma maior atualidade, né?
E quando se fala de reprodução das relações sociais, nós estamos falando da reprodução não apenas material, mas estamos falando da reprodução espiritual, das formas de consciência social, através das quais o homem se posiciona na vida social, né? Então, o serviço social ele está aí, ele está nesse processo, né? Que é um processo de reprodução da vida, né? Do cotidiano, de valores, de práticas culturais, políticas, do modo como se produzem as ideias na sociedade. E esse processo de reprodução das relações sociais, né, é um processo complexo, né? Ele alcança as múltiplas dimensões da vida, desde a vida no lar, a vida doméstica, a vida no mundo do trabalho, a vida social, cultural, né? Ele é um processo que contém a possibilidade do novo, né? Porque é uma totalidade em Professora, reelaboração, né? Né? No qual as condições que produzem e reproduzem a desigualdade, a injustiça, elas podem ser enfrentadas e confrontadas, né? E o serviço social é inserido, integrando esse processo histórico, que assume as relações sociais, né? Ela está envolvida com a construção, lamentavelmente, ela está envolvida com a construção desses processos neoliberais, do avanço do conservadorismo, né? Ela está envolvida na construção da sociabilidade capitalista, né? Pela mediação das políticas, e ela opera dentro dos seus limites, né? Das suas possibilidades. E se essas políticas sofrem alterações, né? Sobre os impactos do neoliberalismo, né? Como, por exemplo, a ideologia do gerencialismo que chega ao nosso cotidiano, né? É, os efeitos sociais, eles operam esses imperativos. professora, desculpa te interromper, tá ótimo te ouvir, mas é só para pedir para a senhora ir caminhando para o final da exposição No por caminho, conta do tempo. quando você apareceu, eu percebi, sabia que estava, né? Então é o seguinte, qual é o desafio? O desafio, então, é trabalhar nesse movimento contraditório, né? É um desafio enorme, imensurável, né? Mas ter a consciência de que em cada minuto, em cada ação, em cada experiência concreta, eu estou disputando uma outra concepção de trabalho social, uma outra concepção de política protetiva, uma concepção de serviço social comprometido com o direito dessa população, um serviço social comprometido com um horizonte emancipatório. Então, eu acho que essa consciência ela é o tempo todo, ela tem que estar presente o tempo todo, né? Cada desafio, cada interpelação da profissão, né? É, nesse processo deve ter como horizonte a construção do direito, né? Nos espaços que nós ocupamos, nos espaços que nós devemos criar, há espaços a ocupar em conselhos, em fóruns, né? E nós não podemos deixar de lado essa disputa, tendo consciência de que ela está ocorrendo, né? Em condições muito desiguais, né? Porque eles detêm o poder econômico, o poder político, né? E a gente tem que construir o oposto ao que está aí presente no nosso cotidiano. É isso, a gente pode depois discutir mais alguma coisa, mas é esse o quadro que a gente tem nesse momento. Obrigado. Cumpri? Muito obrigada pela exposição. É ótimo de te ouvir. Um desafio aqui ter que te cortar e fazer esse papel chato, né? Que é interromper uma fala que tá tão boa de ouvir. Mas a gente vai ter um segundo momento para dialogar. A gente vai ter um momento também muito importante com a nossa querida professora Leni. Muito obrigada, professora Carmelita. E a gente vai ter outro momento daqui a pouco para a gente poder dialogar, né? A gente já tem algumas questões aqui no chat. Continue mandando as questões, gente. É, eu vou passar a palavra agora para a professora Leni Maria Pereira Silva, né, gente? Inicialmente reiterar aqui o meu pedido de desculpa, né, por um erro nosso, a gente acabou circulando na internet. Um card com erro no nome da professora, me perdoa, professora. Apesar da gente corrigir no site, né, corrigir nas redes sociais, acabou que circulou e aí foi com um erro, né? Desculpa, no nome, a gente reitera os pedidos de desculpa e a gente vai ficar atento para não ocorrer novamente. Apresentando a professora Maria, a professora Leni Maria Pereira Silva é assistente social, doutora em Ciências Sociais pela UERJ, né, mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes.
é professora do curso de Serviço Social da Unimontes, né, uma referência na nossa região, tanto na atuação direta à população usuária de serviços da política, quanto aí como professora dessa instituição, e que ela tem se dedicado enquanto professora nos últimos anos, e tem contribuído para a formação crítica de diversos profissionais. A senhora vai ter entre 40 a 50 minutos para fazer a sua intervenção. E faltando 10 minutos para a finalização, faltando alguns minutos, eu sinalizo para a senhora que fique à vontade. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer, Thalita Lohane, estar aqui numa atividade organizada pela Seccional Montes Claros, pelo CRES, né, pelo conjunto dessa categoria que muito nos orgulha, essas instituições. Estar aqui com a professora Carmelita Yazbek, para mim é muito mais interessante ficar aqui no bastidor ouvindo e, né, tendo essa oportunidade tão rica de acompanhar as reflexões dela. Meu nome é Leni Maria Pereira Silva, sou assistente social, formada na PUC, Minas. Sou uma mulher de 50 anos, tenho 1,64 m, uso um óculos, cabelo à altura dos ombros, cabelo um pouco alorado, estou com uma roupa laranja, e sou uma das pessoas que eu acredito que sou esperançosa. Viu, professora Carmelita? Esperançosa. Tive um prazer, no auge da pandemia, de ser aluna ouvinte da professora Carmelita Yazbek, quando ela nos deu a oportunidade de ter a disciplina de fundamentos pelo programa de pós-graduação da PUC, e aí eu tive a grata satisfação de poder participar e acompanhar as aulas com ela, né? O Alan fez essa ponte na época, e foi um período tão árduo, mas assim, tão bacana, que eu me senti muito próxima da senhora, chamar de senhora por respeito pela a cátedra, né, intelectual que a senhora ocupa no Serviço Social Latino-Americano. É difícil falar depois da professora Carmelita Yazbek, em função da digressão filosófica, histórica, política que ela faz, né? Pelo acúmulo, literalmente, aí, em torno da questão social. Sempre que eu leio Classes Subalternas, professora, foi uma das questões que eu levantei lá na disciplina, que, de fato, né, é uma categoria cara ao serviço social que funda a demanda da profissão, e, ao mesmo tempo, revela as contradições do processo de acumulação capitalista e o quanto que isso impacta na vida de todo, né, o ser humano. Hoje estamos num processo cada vez mais chocante, colocaria assim, para entender as relações e os avanços da degradação, né, das forças produtivas. O Ricardo Antunes tem, né, essa forma didática de decifrar e traduzir melhor para a gente o momento que vivemos. E hoje um sul-coreano, que é o Ban Shi-hwan, ele traz, professor, a sociedade do cansaço, que é interessantíssima a abordagem que ele faz, no sentido de pensarmos a estrutura de sociedade do adoecimento, das forças produtivas se apropriando da tecnologia, e o quanto que se invade a nossa vida privada, o quanto que se determina o nosso tempo. E aí eu lembro de Estevam Mesaros, né, que o tempo moderno é o tempo onde a gente não tem controle do nosso tempo. E isso nos torna cada vez mais dominados, né, numa condição de uma alienação mais absoluta. E aí, para atender ao pedido e ao convite da seccional Montes Claros, para quem está aqui nos ouvindo, uma seccional que nos dá muito orgulho, foi uma luta, Rosilene Tavares bem lembra, né, de um conjunto de profissionais do norte de Minas, em debater a importância imprescindível de termos aqui um órgão do Conselho de Serviço Social, né, mais próximo do território do norte de Minas, em função da própria estrutura geográfica, política, cultural, econômica, né, do norte de Minas. Para situar um pouco ali a partir da questão social propriamente dita, eu vou fazer alguns preâmbulos, né, de entender um pouco a partir de Sai Guarabira, né, onde ele fala que o homem chega, já destrói a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia o sertão vai alagar, né?
vai subindo de passo a passo, vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão vai alagar. E aí, do outro lado, do ponto de vista literário, poético, não menos ardiloso, né, talvez mais doloroso, vem Guimarães Rosa e fala: mira, mira e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Então, é um pouco da história do serviço social na luta travada de enfrentar as agruras do sistema capitalista, que nos cala, nos silencia, nos adoece, nos controla, nos faz nos tornarmos desumanos, né? Talvez, professora, uma das expressões mais contundentes, modernas da questão social, em função da modernidade do próprio capital, a partir de apropriação dos recursos tecnológicos, é esse estranhamento que o ser humano tem com a vida alheia, né? Com a falta de empatia, com a falta de uma racionalidade que converge todos os nossos esforços para a preservação da vida, né? E essa preservação da vida envolve o que a senhora tão bem falou na Temporalis 3, né? A cidadania, os direitos humanos, como a Putiara fala do meio ambiente, da religiosidade, das culturas, né? E por que que eu estou fazendo essa digressão lá na Temporalis 3, dialogando literalmente com a autora? Olha a minha audácia, professor, da gente pensar que essas situações, cidadania, direitos humanos, classes subalternas, meio ambiente, acumulação que não combina, né? Um modelo protetivo em que se possa superar a acumulação flexível também apontado por Yamamoto, e as 5 notas a propósito da questão social de Zé Paulo Neto. Então, o que que a gente tem? Um norte de Minas, que é cravado, construído por povos tradicionais, né? Então, a gente tinha, no início da ocupação desse território, se a gente puder tratar dessa forma, né? No início ali, a gente já tinha os povos tradicionais, né? Uma imensidão de populações compostas pelos cariris, os chacriabás, que aqui nesse território tiveram seus modos de vida impactados pelo processo de colonização, que depois, posterior a esse processo, ou concomitante a esse processo, vem o processo da pecuária, que também, por meio dos sertanejos, dos vaqueiros, dos bandeirantes, vão fazer a ocupação desse território e forçar um desenvolvimento econômico que vai, obviamente, projetar Minas ali entre Rio e São Paulo. E é nesse processo histórico de formação do território mineiro e norte-mineiro que se concentram as forças e resistências dos povos tradicionais, dos nossos ancestrais, né? Eu gosto muito de Célia Chacriabá, uma importante liderança política, né? Uma importante liderança indígena, que coloca na pauta, né, da Câmara dos Deputados e também do Senado a necessidade do respeito e da defesa desses povos originários, não só como patrimônio da humanidade, como indispensáveis para a preservação da própria humanidade, né? E aí a gente tem, no norte de Minas, alguns professores, né, da área da geografia, principalmente o colega Marcos Edras, que produz, né, várias pesquisas, demarcando esse processo e essa construção do norte de Minas a partir da chegada daquilo que chamaremos de intervenção do Estado, das agências, né, estatais que aqui chegaram, a SUDENE, o IDENE, que são órgãos estatais que vieram com a ideia do desenvolvimento, né, ali por volta dos anos 60 e 70, para trazer ou colocar o norte de Minas num processo de desenvolvimentismo, que até então essa região não era tão aflorada ou potencializada a ser, né? Então, essas instituições estatais, elas vêm também, professora, nesse movimento do capitalismo, né, tardio, onde há um investimento na indústria, nos pátios industriais, né, nos nichos de produção industrial, e o norte de Minas recebe ali algumas indústrias, os alunos talvez não vão lembrar, mas nós temos
quatro adolescências, lembraremos da Calóia, que teve a fábrica da Calóia, né? Aqui tem hoje um pátio industrial ligado à exportação da insulina, que é uma multinacional localizada no coração do norte de Minas, que é Montes Claros, a Princesa do Norte, que vai definir esse lugar, né, de proteção, de política, de diversidade, de luta, de resistência da população que aqui constrói a história do norte de Minas. Uma outra questão importante que a gente verifica é que é Minas Gerais, Silene Freire, professor, um dia falou comigo assim, que Minas Gerais é a região do dissenso, ou região contraditória. Eu falei com ela assim, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Então, Minas Gerais é esse lugar da acolhida, do pão de queijo, das relações afetivas, do cuidado, do bom papo, da boa cachaça, do trem e da coisa, mas que, ao mesmo tempo, foi parte constitutiva ou constituiu a história da mineração, né, no nosso país, ali na colonização. Então, Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Brumadinho, né? E aí, quando sai Guarabira, fala que o sertão vai virar mar, as cidades históricas estão virando mar de lama, né? Em função das mineradoras, que é uma expressão moderna, né? Ligada à questão ambiental, à crise, né? Climática que nós estamos passando nos últimos, eu colocaria nas últimas 2 décadas de forma mais acentuada. E no norte de Minas isso não é diferente, né? Então, levantando algumas informações a partir das pesquisas dos colegas da geografia, né? Nós temos aí Silvio Fonseca, nós temos o professor Marcos Edras Leite, que essa mesma região do norte de Minas, ela é composta por 89 municípios. Ou seja, é uma região, professora, maior que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, para as cidades do Rio de Janeiro, porque nós temos mais cidades que o estado do Rio de Janeiro. Nós chegamos a quase 1,7 mil habitantes, né? O nosso PIB, ele não é um PIB vantajoso, né? Ele foi alargado e evoluído com a entrada dessa multinacional na exportação da insulina, que aí muda, né, a arrecadação de impostos, e aí, obviamente, a balança econômica para o norte de Minas melhorou um pouco. Mas, situando literalmente aí a própria conjuntura, né, desse espaço chamado Norte de Minas, onde nós temos a cidade de referência, porte médio, 414 mil habitantes, né, concentra todos os serviços de grande escala, que a gente pode pensar tanto ali do setor privado, do público e do terceiro setor, polo, né, agregador de desenvolvimento econômico, de potência na área das políticas de saúde, educação, também já foi referência, né, na área da assistência social, precisa retomar esse posto urgentemente, no trato e no tato do cuidado com a população Montes Clarence, e para espraiar um modelo de proteção social para os municípios no entorno, na perspectiva do cuidado, né, e da própria fortalecimento da política social. Então, nós temos uma região, eu não vou me atentar muito a Montes Claros, porque eu entendo, porque nós temos uma questão regional, né, e que bacana que a seccional está se vertendo a discutir essa regionalidade, né, essa composição dessa região. Então, nós temos como expressões da questão social no âmbito do norte de Minas, eu selecionei alguns pontos que eu avalio como importante. A questão do trabalho infantil, né? É uma região que, historicamente, o Ministério Público do Trabalho tem aberto algumas sindicâncias e fiscalizações, por denúncia ou não, mas cumprindo com a prerrogativa da provocação, né, do cidadão com o órgão do Estado, e nós temos, assim, várias cidades do norte de Minas que receberam, nos últimos anos, o termo de ajuste de conduta em função de ter sido revelado no diagnóstico realizado nos dados do IBGE, uma presença acentuada de exploração de crianças pelo mundo do trabalho. E eu tenho discutido muito com meus alunos, professora. Precisamos debater essa apropriação do termo trabalho para corpos tão frágeis, para pessoas que estão em processo de desenvolvimento, que atribuíam-se a eles, desde o século XIX, que eles são trabalhadores. Eles não são trabalhadores. Não existe trabalho infantil.
A gente precisa começar a discutir, né, que essa forma de categorizar esses corpos miúdos numa relação de exploração e denominar ou conceituar ou rotular como trabalho infantil é uma forma da sociedade capitalista ou da burguesia nos convencer que trabalho em qualquer fase de idade para pessoas vindas das classes populares é uma forma de dignidade, uma forma de criar caráter. Porque, do ponto de vista conceitual, trabalho infantil literalmente seria um fenômeno ligado ao quê? Aquilo que eu remunero numa ação do sujeito com a qual ele não dá conta, que ele não tem condições para ele prover. E a criança não tem essa obrigação. Não existe na história, não existe na história da humanidade trabalho infantil. Qual que é uma profissão para criança? Não existe. Então, nós do serviço social, e aí é convocar a senhora que está aqui, outros colegas que aqui estão, de começarmos a desconstruir determinados conceitos, né? Eu, como professora da disciplina, eu comecei a me preocupar. A gente fala trabalho infantil para encontrar uma profissão ou um ato de sobrevivência que é delegado e atribuído ao adulto no mundo precário e subalterno, que é a criança que está desempenhando. E ela não é trabalhadora. Ela não tem nem condições nem físicas, nem mentais, nem sociais para negociar esses espaços, né? Então, professor, eu até propus para as colegas Geusiane, professora Geusiane, professor Fabio, para discutirmos e investigarmos isso melhor do ponto de vista de desconstruir esse argumento. Mas voltando aqui, o Ministério Público do Trabalho tem feito essa mobilização por meio de denúncias, né? Que é provocado, e ele tem, então, identificado. E a gente tem lido, né? E uma leitura nossa, que não é diferente do Nordeste brasileiro, porque o norte de Minas compõe o Nordeste brasileiro, não é diferente das regiões metropolitanas, das grandes capitais, mas o trabalho infantil nessas regiões que estão distantes dos grandes centros é uma expressão, né, contundente, que marca a trajetória de geração em função, como a senhora bem colocou, do ciclo produtivo e destrutivo do capital, que vai gerando, como diz o Guides, esse moinho satânico, triturando a história de vida dos sujeitos, né? Comprometendo o desenvolvimento peculiar de sujeitos que ainda sequer, que nem sequer concluíram, né, o processo de formação psíquica, física e educacional. E aí o capital sabe, né, na maquinaria, e agora, né, o capítulo 23 também, mas maquinaria, Marx já sinalizava, quando não houvesse mais a mão de obra do homem, de forma útil ou interessante para o capital, ele se apropriaria da mulher e da criança. E foi feito isso, né, no processo de industrialização brasileira, com a chegada das indústrias têxteis, ali nos vindos dos anos 40 até os anos 70. Que aí as crianças em São Paulo, grande parte delas trabalhavam 14 horas por dia. No norte de Minas, não tem indústria. Então, onde que essas crianças trabalham? Nas carvoarias, ligadas ao capitalismo moderno. Trabalham onde? Nas fazendas, ordenhando, né? Vaca, carregando fruta, carregando verdura. E elas têm, né, um outro trabalho, que é esse trabalho diluído igual Montes Claros, na cidade de referência, professor. A gente espera receber a senhora no próximo Enemes, né? Nós vamos buscar a senhora para nós. E aí, Montes Claros, como é a cidade maior, você tem uma das denúncias que o Ministério do Trabalho de Montes Claros recebeu o ano passado foi de empresas de lubrificantes, de mecânica e de padaria, trabalhando noturno, trabalhos insalubres para crianças, adolescentes, né, abaixo de 18 anos. Porque a gente não tem a categoria trabalho, que vai falar a profissão de criança é qual, gente? Não tem. Não tem profissão de criança. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança só brinca, né? Então, literalmente, é essa lógica que a gente tem que começar a desconstruir até nos nossos argumentos com as redes sociais. Nós não podemos mais escrever nos nossos relatórios que é trabalho infantil. Não existe trabalho infantil. Existe exploração de corpos miúdos, vou pegar uma palavra da professora Carmelita, de corpos miúdos frágeis, que o capitalismo criou esse chavão, esse reduto, para justificar a criação de lei, para explorar crianças. E a gente aceitou. E a gente tem aceitado. Como se tivesse profissão para criança. Como se tivesse profissão para criança. Não tem. Não tem. Outra questão que é importante para a gente discutir e compreender aí os colegas que aqui estão. 80% das 509 investigações abertas pelo Ministério Público em Minas Gerais, em 2024,
foram identificados crianças e adolescentes em atividades classificadas como as piores formas do trabalho infantil, segundo a lista TIP, né? Ou seja, tráfico de drogas, contato com substância química e manuseio de máquina. Aí eu pensei, se Norte de Minas, manuseio de máquina é onde, gente? Né? E aí, professor, eu fico pensando, quem mais emprega na periferia? Tráfico. E o tráfico, ele tem um olheiro igual o São Paulo Fashion Week. Ele vai identificar a potência. Ele não quer um menino sem noção, sem gingado, sem jogo, não. Ele quer um menino safo, um menino que sabe negociar. E ele é esperto para compor aí a sua, como fala? A sua rede, né? De olheiros e também futuros empreendedores, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas aqueles que vão dar conta de tocar e conduzir o negócio nas bocas, né? E nas periferias. Difícil será para a gente entender essa estrutura, né? E aí, enquanto política pública, aí já fazendo um link, a dificuldade que a política pública tem de fazer uma análise mais detalhada dessa realidade. Quem são esses sujeitos? Quem são esses corpos que transitam aí no mundo da exploração do trabalho, né? Porque é um desafio fazer diagnóstico. Os municípios não investem, professora. Uma ferramenta extremamente importante do mundo da pesquisa é a investigação, entender o processo, o fenômeno, compreender sua manifestação, quem são esses sujeitos. E os municípios não investem, só investem no momento do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, porque serão multados, né? Serão responsabilizados aí do ponto de vista legal e jurídico. Uma outra expressão importante que a gente localiza, né? Sabendo que o trabalho infantil tem sido uma faixa etária cada vez mais curtinha, ou seja, pegando ali na primeira infância, de 5 a 14 anos, hoje é possível a gente encontrar uma parcela significativa da população em trabalho, sendo explorada, né, pelo mercado de trabalho. Uma expressão importante que a gente tem da questão social, tanto do ponto de vista de pensar ela como uma relação de expropriação, de exploração do mundo do trabalho, do capitalismo sobre as forças, né? As forças vitais dos trabalhadores, do ponto de vista psíquico, físico, criativo, é a entrada da mineração no norte de Minas. Então, nós temos hoje um exponencial de mineradoras, tanto do ponto de vista de pedras preciosas, e agora a instalação de duas outras novas, que vão pegar grande parte do norte de Minas até a Bahia, que é a exploração do lítio e do nióbio. A grande meca para o norte de Minas, sendo alavancada como uma proposta, uma promessa de desenvolvimento econômico. Já passamos por isso na década de 70, né? Estivemos aí meio assustados com isso na década de 90. Volta agora a promessa que a exploração do lítio e do nióbio trará, né, um futuro promissor do ponto de vista da renda, da inclusão social, do mundo do trabalho, né, para esses sujeitos. E, contraditoriamente, nós temos uma outra expressão da questão social ligada ao meio ambiente, que é a implantação das fazendas de energias fotovoltaicas. Nós estamos virando, se na década de 70, o norte de Minas, por meio da liberação e da ação do Estado em desapropriação de grandes glebas de terra para a plantação e reflorestamento de eucalipto, que era o Mar Verde, para poder produzir o carvão para as indústrias do ferro-gusa, na região metropolitana de Minas Gerais, nós temos agora, com o avanço das forças produtivas e da abertura para a produção de energias renováveis, o desmatamento do Cerrado, da Caatinga, virando fazendas de energias fotovoltaicas. As duas grandes maiores da América Latina estão em Pirapora e Janaúba. Aí, professor, não tem borboleta, passarinho, mosquitinho que passe naquele mar de placas que está tomando conta da grande parte dos terrenos ali ligado, mais próximos da linha do Equador, onde está situado o norte de Minas. Desafio para o serviço social, nessa contemporaneidade, é entender que esses avanços das tecnologias, elas são muito mais nocivas para o nosso trabalho que necessariamente
como algo positivo do ponto de vista de fortalecer as nossas lutas, né? A pobreza tem se intensificado. A região, ela é historicamente conhecida por uma região de pessoas pobres. E aí, o que significa essas pessoas pobres? Vou lá em Sônia Rocha. Sônia Rocha fala que a pobreza é atribuída pelo IPEA como relativa à renda. Aí nós temos, no norte de Minas, as 10 cidades mais pobres do estado estão no norte de Minas. A renda per capita não ultrapassa R$ 70 por cabeça, né? E são cidades que não passam de 10 mil habitantes. Aí voltamos no que a senhora falou, desse alargamento das fronteiras, né, que o capitalismo e o Estado neoliberal conseguem conceder para alguns, às custas da precarização, do comprometimento da vida de muitos. Então, quando municipalizou, autorizou abrir a porteira para municipalizar um bairro, chegamos aí ao problema de termos municípios com 7 mil habitantes, 9 mil habitantes, concentrados no norte de Minas, com condições muito precárias de fazer provimento e proteção social por meio de oferta de serviços que seriam financiados pelo próprio Estado. Os municípios com prefeituras muito pequenas. E aqui concentra a grande maioria dos últimos municípios que fizeram a emancipação. Né? Um distrito de Montes Claros que virou uma cidade. E aí isso é o canto da sereia da modernização, né, da tal emancipação administrativa, que veio com a Constituição Federal de 88, porém, como nós sabemos, se a Lei Áurea não deu certo do ponto de vista da proteção da dignidade dos direitos humanos, quiçá essa emancipação de pequenos territórios já eram pobres, já eram vulneráveis, já eram precários, e se transformar e se intitular município. Né? Nós temos um município com 5 mil habitantes. Difícil fazer qualquer gestão, né? É um desafio. E aí, imagina os colegas assistentes sociais que estão nesses municípios fazendo gestão de trabalho. E aí, paralelo a esse avanço das forças produtivas, a entrada da agropecuária, a entrada das grandes indústrias, temos aí a cultura da civicultura, que, segundo dados, né, do professor Marcos Edras Leite, na década de 80 foi percebido que houve um crescimento de 240% a mais do que havia até a década de 70, e chegamos aos anos 2000, com a entrada do século XXI, com a civicultura, ela avançou para dentro do território mineiro e grande parte da produção desse eucalipto, dessa celulose, desses segmentos voltados para as grandes siderurgias, estão concentradas, né, para o nosso susto no nosso território norte mineiro, né, principalmente aqui na região que está no entorno de Montes Claros. Então, os municípios que mais perdem com vegetação natural, segundo o professor Marcos das Leis, são esses, principalmente, que estão localizados ali entre o plano da agropecuária, aí vai ser Buritizeiro, Chapata Gaúcha, a Jaíba, com esse projeto de irrigação, né? Principalmente ali o município de Buritizeiro, registrando a entrada da soja, e Jaíba já registrando o projeto ali de irrigação, que é a produção de frutas concentradas na banana. E aí, professor, não há um estudo, e aí os assistentes sociais que aqui estão, teremos que fazer um estudo sobre o uso dos agrotóxicos e os impactos disso na formação de novas gerações, né? Então, é uma região que tem muito problema de rins, muito problema respiratório e muito problema de câncer, né, de pulmão. Então, eu lembro que uma vez, só um experimento, a gente trabalhou num município perto da região metropolitana, pela Unimontes mesmo, num diagnóstico, e identificamos que naquele município, pela produção da ardósia e pela o voo na plantação de cana, houve uma relação muito próxima dos abortos que as mulheres tinham em função da inalação do produto. Né? E quando não era aborto, a criança nascia com alguma deficiência em função da exposição, literalmente, àquele produto, né, tóxico, que era utilizado para a grande plantação de cana que tinha no entorno do município. Né? A Thalita já apareceu, oh, Jesus, Maria José. Thalita, estou te vendo. Então, uma outra expressão importante que a gente tem, e que aí entra no campo das existências, o norte de Minas, ele é uma região
que congrega populações tradicionais. Nós temos a maior concentração de população quilombola, está no norte de Minas, né? Com comunidades concentradas em Januária, Janaúba, Berilo, São Francisco, né? Em particular, Januária, a população que tem ali 15 mil pessoas que compõem os quilombos, segundo o censo do IBGE de 2022, né? Minas Gerais é o terceiro território quilombola do país, são 135.310 pessoas em localidades mineiras. Nós temos aqui Januário e Berilo se destacam no estado de Minas Gerais, por concentrar a maior população quilombola. E aí a gente tem Januária, Janaúba, Berilo, São Francisco, Chapada do Norte, Ponte Nova, Manga, Virgem da Lapa, Minas Novas e Paracatu, que aí fica mais próximo, né, da nossa região, concentra aí um número significativo de povos quilombolas. Uma outra questão importante como eu havia dito, a questão da pobreza como expressão da questão social, o desafio de gestores e de profissionais de serviço social, de entender essa dinâmica que compõe as realidades dos municípios de porte 1, né, conforme a Política Nacional de Assistência Social, a partir do desenho feito pelo Sistema Único de Assistência Social. E esses municípios, são esses municípios, Verdelândia, São João do Pacuí, no Jequitinhonha, Monte Formoso, Cônego Marinho, perto de Diamantina, Matias Cardoso, Fruta de Leite, Pintópolis, Mamonas e Santo Antônio do Retiro. Esses são, dentre os 10 mais pobres, 9 estão localizados no norte de Minas, né? E o que vai caracterizá-los como municípios que vão demandar uma estrutura de política social, de enfrentamento aos ciclos hereditários de pobreza, ao adensamento das violações em função, né, dessa desigualdade acentuada de renda, de território e dessa composição tão Professora diversa Leni, do norte. eu tô Estou reparando que caminhando. não, a senhora acelerou um pouco, mas a senhora tem 18 minutos ainda, pode ficar tranquila. Obrigada, Thalita, você me salvou. Então, tá dando para acompanhar, né? Qualquer coisa me fala. Então, Sim, nós tá temos, ótimo. beleza. Então, nós temos nessa estrutura, e aí alguns estudos vão indicar a população dos catadores de flores vivas ali na Serra do Espinhaço, a prática de o manejo da agricultura familiar, o cultivo e a pertença da semente crioula, tudo como um reduto de ancestralidade para proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garante dignidade para a população, que historicamente é desprotegida em função da raça, da etnia, do gênero e, especialmente, da classe social ligada aí à população de baixa renda. Por quê? As políticas públicas ainda não conseguem interagir ou se inteirar desse contexto, desses sujeitos, até porque são sujeitos que estão em territórios que dificultam o acesso aos serviços sociais, que dificultam o acesso à riqueza socialmente produzida, e, ao mesmo tempo, são sujeitos que estão em níveis de baixo, né, um nível questionável em relação aos indicadores de saúde, de educação, de saneamento. Então, as variáveis que a gente tem para compreender essa estrutura de realidade norte-mineira, ela é complexa, porque é um território que congrega várias dimensões, com vários experimentos de vida, com uma diversidade cultural, né, que é rica, que é até afrontosa perante ao investimento que o Estado manda, afrontosa no sentido que o volume de demanda sempre é maior em função do histórico de desproteção social, né? E, ao mesmo tempo, ainda temos aí os indicadores negativos, a baixa escolaridade, a alta mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida e a reincidência, a prevalecência de doenças infecto-contagiosas em função, literalmente, das péssimas condições de saneamento básico, né? Se a gente for avaliar isso durante a pandemia, o termômetro, né, de tensão tende a ficar mais tenso ali em função do território e da desproteção que a gente tem no norte de Minas. E a gente tem, literalmente, para pensar, um outro ponto da análise é a concentração
Se lá no início do norte de Minas já tinha os cariris e os xacreabás, essa população reina, essa população resiste, essa população se faz em luta diária, dioturna, e ela é demandatária também de proteção numa região, né, que historicamente foi como é que fala? Decomposta pelas forças produtivas do agronegócio, decomposta agora pela entrada da silvicultura, decomposta agora pela entrada da mineração e agora com a implantação, que eu já avalio, que a gente tem que entender, né, esse impacto com a implantação das energias renováveis em territórios que até então eram tombados, que não poderia haver desmatamento, porque tinha plantas dos cerrados que não poderiam entrar em extinção, como o piqui do norte de Minas, né? Que é uma é tombada como patrimônio, né? E esse cuidado, essa responsabilidade, as agências públicas de fazer a fiscalização, né? E aí uma outra questão interessante é, nós somos também, né, o maior território indígena do estado de Minas Gerais. A nossa população concentrada no município de São João das Missões chega a 10.398 habitantes, né? Ou seja, quase 80% da população do município de São João das Missões é do território indígena Chaquiamá. E aí o desafio está, né, do Estado, que congrega tanta diversidade, aí você tem o Triângulo Mineiro, aí você tem a região de Juiz de Fora, a região metropolitana, que exige, aí, diante da sua mobilidade e diversidade, uma atenção, e a luta pela preservação dos traços culturais e também pela manutenção da vida dos povos tradicionais fica um pouco surda, né, nos grandes centros, e essa população se vê um pouco desprotegida, um pouco não, totalmente. E aí nós temos no norte de Minas, São João das Missões, Itacarambi e Montes Claros, que concentra também né, os povos tradicionais, pensando aí a população indígena. Outros povos que demarcam a constituição, né, diversa e cultural do norte de Minas são os gerazeiros, os catingueiros, os vazanteiros, que são também acompanhados pelos apanhadores de flores sempre vivas, quilombolas, povos indígenas. É um território muito diverso, muito bonito, muito interessante, mas muito massacrado por todos os investimentos vieram com a ideia de desenvolvimento a todo custo, né? Então, são como o seu bioma violentado ou invadido pelos processos de desenvolvimento que vieram aí com as indústrias e com o processo de apropriação da terra. Não só da terra, né? Está me ouvindo, Thalita? Estou te ouvindo. Você tem Tá até bom. às 9 horas, 21 horas. Ah, então tá bom. Então, a gente compreende, né, que essa estrutura de realidade e de território, professora, ela dialoga na sua historicidade com o Brasil, né? Nós não estamos falando de uma região distinta, né? Os processos de colonização, os processos de expropriação, os processos de violência se produzem e reproduzem na mesma ordem, no mesmo desenvolvimento, né? Até porque quando essas agências do Estado, a SUDENE e o IDENE, são implantados, é, é o mesmo movimento que está acontecendo em Minas Gerais, o posto junto ao Rio, Osos, do ponto de vista de trazer para cá o progresso, né? E é um período que a universidade é criada, é um período que, né, pouco tempo depois chega o FMG, né? É um período que as forças produtivas vão se organizando também ali do eucalipto, uma forma mecânica, industrializada de extração dos recursos naturais, né?
isso, afugenta e retira, né, e viola a propriedade que até então era dos povos tradicionais, que eram desses grupos que aqui já estavam, né, localizados, estavam com seus modos de vida, seus manejos, para garantir sua dignidade. Então, eu entendo, não sou da região, eu me faço, né, e me construo na região, mas é um olhar atento, no sentido que as expressões que a gente tem, que são particulares do norte de Minas, lógico, o adensamento, né, de forma mais específica, mas as expressões, elas estão na estrutura de exploração do capital dos países latino-americanos, né? E como que se deu esse processo aqui no norte de Minas? E esse investimento estatal coube aí um resultado enfadonho, difícil, que é a retirada, né? A retirada de valores tradicionais e de comprometimento das relações de desenvolvimento a partir dessa própria composição diversa, né? Caminhar para o final. Então, assim, os desafios, eu tentei, porque são expressões variadas, né? Uhum. Mas aí, localizando o nosso público ali, do que a lei espera que a gente tenha compreensão e domínio dos elementos que constituem a realidade, e pensar os povos, e aí pensar os sujeitos em formação, né, que é esse fenômeno né, da exploração dos corpos mais frágeis para o mundo do trabalho, né, pensar os povos tradicionais, por sermos aqui uma região que mais concentra do estado de Minas Gerais os povos tradicionais, pensarmos o avanço da força destrutiva do capital sobre os recursos naturais, tem uma particularidade do norte de Minas, né, que é essa concessão dos municípios, essa concessão do Estado, parece que a gente está longe da regulação dos órgãos, né, de controle do meio ambiente, e aí é passível que se aceite desmatar 20, 30 hectares para plantar uma fazenda de placa de energia solar. É passível de entendimento e aceitação, né? E qual que é o argumento? Só para finalizar. Como a região lida como uma região muito pobre, como uma região que não tem indústria, como é uma região que não tem pleno emprego, né? O Brasil não tem pleno emprego, né? Vamos ser bem sinceros, né? A gente tem uma outra lógica que as indústrias chegam, alugam parte desse território, pagam, né, uma bagatela de 2, 3 mil reais por mês, numa região que não tem emprego, não tem salário. Os pequenos proprietários estão cedendo para implantar as placas de energia solar, professora. E aí os colegas que aqui estão vão entender disso também. E aí não tem agricultura de subsistência, não tem agricultura familiar, não tem investimento nas sementes crioulas, a gente corre o risco, em curto espaço de tempo, de ter um comprometimento de ter na nossa mesa alimentos mais saudáveis. Pelo milagre das fazendas de energia solar. E qual que é o outro agravante? As famílias que têm os terrenos, que alugam os terrenos, os filhos não são empregados nessa empresa. É aquilo que o Ricardo Antunes fala da desterritorialização que o capital produz, né? Então, quem vem para trabalhar aqui, para ganhar nos melhores cargos, melhores salários, são pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e Sul. E quem está aqui, que não consegue emprego nas fazendas de energia solar, estão indo continuar nos empregos subalternos das grandes capitais, Rio, São Paulo e Salvador, né? Se submeterem a condições de trabalho análogas à escravidão. O norte de Minas também é outra expressão da questão social, né, ligada ao mundo do trabalho. Aqui temos muita carvoaria, muita condição análoga ao trabalho, né, ao trabalho escravo, que aí, de fato, é um trabalho adulto, né? Que aí remonta ao fazermos a digressão no Brasil colônia, para a gente compreender de onde vêm essas formas, né, de expropriação da força física e da força cultural de um povo.
Mas o norte de Minas também, ele tem muita beleza, ele tem o São Francisco, ele tem o Benjamin, ele tem as festas de agosto de Montes Claros, ele tem um povo, uma culinária maravilhosa, né? Tem um conselho social aguerrido, né, Unimontes, com um grupo de professores que tenta, né, arduamente, frente à política de desmantelamento do governo do Estado, construir um curso, né, à altura que dialogue com os colegas da PUC São Paulo, que estejam, né, aí ombreados pelos colegas da PUC São Paulo. Agora temos um doutorado com os colegas da UNB, né, são forças aguerridas, articulações aguerridas, junto com o Conselho Regional de Serviço Social, com a seccional, com o Conjunto Cefes-Cresce, com a ABEP, para a gente o quê? Construir esse serviço social mais atento, né, às transformações que estão no mundo moderno, fluido, né, cada vez mais decomposto, né? Acho que Marx esteve sempre certo, professora, tudo que é sólido se desfaz no ar, né? Mas talvez o que é particular do ser humano, né? Que é essa esperança, essa expectativa, essa luta por ser também alvo contundente, né? Da exploração do capital, de não perder essa capacidade de encontrar no outro aliança mais fortuita, mais importante, de resistir essas formas, né? Estamos impactados pela perda da menina, estamos impactados pela forma como as mulheres são tratadas, né, em todo o continente, né, mundial, e estamos impactados literalmente pelas forças do avanço do capitalismo. A gente nem pode falar que é um capitalismo moderno, ele é avançado a cada tempo, né? Quando a gente consegue acompanhar uma transformação dele, que é uma crise de 2013, nós nos surpreendemos que em 2025 ele consegue agora dominar a gente pela inteligência artificial, que a gente não sabe mais o que é verdade. A gente tem dificuldade, né? Se a gente não tiver muito certo do que a gente acredita, do que a gente defende, a gente corre o risco de nós nos perdermos, né? Por isso que é importante o projeto ético político, só para fechar. A importância do projeto ético político no processo de formação. Aqueles 11 princípios, eles são nossa bússola para enfrentar cotidianamente o avanço das forças destrutivas do capital na nossa consciência, no nosso imaginário, nas nossas expectativas, na nossa poesia, na nossa forma ainda de ver beleza num mundo tão pesado, né? E tão cinza. No muito, eu queria agradecer o convite da seccional, agradecer a professora Carmelite Asbeck que está conosco, e que honra minha de estar nessa divisão de tela com a senhora. Espero um dia estarmos, né, presencialmente e de compartilharmos aí esses sonhos, essas utopias que nos movimentam todos os dias. Obrigada, professora. Obrigada, Thalita.